Manuel passar a palavra ao José Resti, que é um colega espanhol, que é um especialista na área do entrosamento entre o clima e a água, ou a água e o clima, e apresentará em portunhol uma ferramenta prática desenvolvida por uma parceria que é a Global Water Partnership, a parceria global para a água, que terá, e pela Unicef também, que tendo em vista a integração destas duas áreas e que tem também por objetivo a promoção da resiliência face aos impactos adversos das alterações climáticas no setor da água e do saneamento. E em seguida, dois países serão convidados a falar brevemente sobre as suas experiências de preparação dos seus planos nacionais de adaptação, dos NAPs, ou dos PNAs, não sei como é que se diz em português, e das contribuições determinadas a nível nacional. E depois a ideia era abrirmos para perguntas e para dúvidas e para uma discussão. Muito bem. Como muitos de vocês saberão, e eu vou agora começar com a minha parte, a SWA é uma parceria global. Catarina, peço desculpa interromper, estávamos na fase de abertura e eu inadvertidamente não passei a palavra ao Tiago ainda para essa sessão de abertura, portanto se pudermos agora passar ao Tiago, depois vai moderar em seguida e a Mariana, e depois a Catarina então entrava no ponto respectivo da agenda, se não se importa, se faz favor. Pode ser assim? Muito bem. Então, agradeço as palavras da Dra. Catarina Albuquerque na abertura da nossa sessão, naturalmente que nos introduzem já aqui o cenário daquilo que vai ser a intervenção que dentro de instantes irá desenvolver, e aproveito para cumprimentar o Tiago Mendes e convidá-lo para também nos dirigir algumas palavras nesta sessão de abertura, sendo certo que depois o Tiago, em parceria com a Mariana, irão proceder à moderação da restante agenda. Portanto, Tiago, bom dia, um abraço e a palavra está contigo, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite. O mundo lusófono é do espectro planetário, né? Então, estou muito satisfeito em participar em nome do Núcleo Lusófono, da parceria de transparência do Acordo de Paris. Muito obrigado ao Manuel Lapão, do Secretariado Executivo da CPLP. Da mesma forma, muito obrigado, Catarina de Albuquerque, do Secretariado do SWA. Nós, do Núcleo Lusófono, estamos bastante satisfeitos em nome de todos os parceiros, que são basicamente os 9 países da CPLP, o governo alemão e o governo da Bélgica, em parceria também com o Global Support Program, que são os parceiros financeiros do nosso núcleo. Também desejam ótimas vindas a todos que estão participando do evento hoje e, da mesma maneira, colocar à disposição, e com certeza esse é o primeiro evento de uma parceria que todos nós, do Núcleo Lusófono, gostaríamos de continuar cultivando com a SWA e com a CPLP. São breves palavras, a Catarina já apresentou muito bem a conexão entre água e a mudança global do clima, e, sem dúvida nenhuma, ao longo das discussões, vamos avançar aí sobre os pontos técnicos em que cada um dos participantes também vai ter a oportunidade de contribuir e partilhar também seus conhecimentos. Essas são as minhas breves palavras de introdução. Muito obrigado. Muito obrigado, meu caro Tiago. Bom, vamos então dar início ao primeiro ponto da nossa agenda, como estava previsto. Este primeiro ponto tem a designação de integrar a água e o saneamento nas políticas do clima, apresentação de mensagens-chave. A Catarina já nos estava há pouco a iniciar a sua intervenção. Como vos disse, o Tiago e a Mariana da parceria para água e saneamento irão neste interino de agenda até à sua conclusão moderar os trabalhos. Eu não sei se o Tiago ou a Mariana nesta altura queriam introduzir o ponto ou se passaríamos já diretamente a palavra à Catarina Albuquerque para iniciar a sua intervenção. Portanto, passo a palavra aos moderadores para conduzirem a restante agenda. Muito obrigado.
Olá, bom dia a todos e a todas. E voltamos para a Catarina, para dar seguimento. Obrigada. Ótimo, muito obrigada. Então eu ia retomar aquela parte em que eu estava a explicar que, e sei que alguns já sabem, que a SWA é uma parceria global e estamos estamos sediados nas Nações Unidas, mais concretamente na Unicef, e a Unicef é a agência das Nações Unidas que tem a liderança no setor da água e do saneamento, e acho que foi por essa razão que as organizações e os países que fundaram a SWA e decidiram sediá-la na Unicef, e a SWA tem como missão eliminar as desigualdades, e o Manuel falava precisamente sobre a questão das desigualdades e como as mesmas têm sido agudizadas agora nesta época, ou devido ao Covid, como consequência no Covid, e a nossa missão, como eu dizia, é a de eliminar as desigualdades na realização dos direitos humanos à água e ao saneamento, garantindo o acesso universal a estes serviços até 2030. Portanto, isto trata-se de uma espécie de um casamento entre o marco jurídico dos direitos humanos e a Agenda de Desenvolvimento 2030. Nós temos três formas, três veículos, três abordagens, três mini-estratégias para chegar a este grande objetivo. Por um lado, uma das coisas que fazemos é através da suscitação, da mobilização da vontade política, para que a vários níveis, os governos e outros atores políticos a nível nacional deem prioridade à água, ao saneamento e à higiene para todos. E nós em inglês, eu vou tentar traduzir para português, descrevemos um bocadinho a nossa estratégia nesta matéria como alcançando ou almejando para cima e para fora. Está aqui um bocadinho direcionando os nossos esforços para cima e para fora. Para cima porque tentamos chegar aos mais altos níveis de poder, nomeadamente chefes de Estado, chefes de governo, ministros, parlamentares. E porque quando dizemos chegar para fora, estamos a pensar na necessidade em contactar e trabalhar com outros setores, não ficarmos cingidos ao setor da água e do saneamento, mas também olharmos para uma série de áreas conexas, muitas delas já referidas pelo Manuel, a saúde, a educação, também o clima, não é? Ou o género, comemora-se agora na próxima segunda-feira o Dia Mundial da Mulher, e nós vamos lançar uma campanha relativa a esse dia. Portanto, estamos a trabalhar com outras áreas adjacentes, outras áreas de desenvolvimento adjacentes e com vários níveis de poder político. Portanto, isto é a primeira área, trabalhar muito o poder político. Número 2 tem que ver com a ideia de trabalharmos a nível global, mas também a nível nacional, com vários atores. O que é que eu quero dizer? Com vários atores e vários grupos de interesse. Nós estamos convencidos, e todos os nossos parceiros estão convencidos, de que um ministério ou um ministro sozinho numa sala trabalha menos bem do que se trouxer à volta da mesa outros atores, como por exemplo a sociedade civil e o setor privado, parceiros de desenvolvimento, instituições académicas, etc. Portanto, nós promovemos a criação ou o reforço de plataformas multi-ator a nível nacional, sendo certo que todos sabemos que a obrigação jurídica de andar para a frente, a obrigação jurídica de realizar estes direitos, a liderança está com os governos nacionais, obviamente. E número 3, a nossa terceira área tem que ver com a criação, o estabelecimento de sistemas de boa governança, de sistemas eficientes a nível nacional, que permitam atrair investimentos, permitam a absorção
de fluxos financeiros e o fortalecimento dos fluxos financeiros já existentes. Nós, alguns dos instrumentos que temos para trabalhar estas áreas a que mencionei são a convocação a nível global de reuniões de alto nível com ministros do setor, com ministros das finanças. No ano passado, como muitos de vós saberão, organizámos uma série... Desculpe? Peço desculpa, Crisóstomo, tem o seu microfone ligado. Eu estou aqui a tentar desativá-lo, mas estamos a ouvir a sua conversa. Se pudesse desligar, eu agradecia, se faz favor. Muito obrigado. Catarina, pode continuar, se faz favor. Ok. Portanto, eu estava a dizer que como é que nós operacionalizamos estas ideias, não é? De direcionar o nosso trabalho para níveis de poder mais elevados, para cima, para fora, como nós dizemos, promover o engajamento multi-ator e, por outro lado, promover a boa governança e atrair mais financiamento. Melhor e mais financiamento, bem como a absorção das finanças existentes. Então, aquilo que nós fazemos é convocar ministros à volta da mesa, organizar reuniões ministeriais, tanto com ministros do setor como com ministros das finanças, e estava eu a dizer que em novembro e dezembro do ano passado organizámos 3 reuniões regionais de ministros das finanças, que trouxeram cerca de 61 ministros à volta da mesa e quase 30 mil participantes. Para nós foi assim um recorde, porque normalmente as nossas reuniões são presenciais e o número de participantes é muito limitado, porque fazemos as reuniões no Banco Mundial e as salas têm o tamanho que têm, não é? Não são virtuais, são reais, portanto o número de cadeiras é limitado. E agora, de repente, vimos expostos a 30 mil pessoas. Também organizamos regularmente reuniões com ministros do setor e temos prevista uma reunião que tem por objetivo, precisamente, agora futuramente, trazer à volta da mesa os ministros do setor com os ministros responsáveis por clima, já vamos falar sobre isso um pouco mais à frente. Por outro lado, quando eu falava da boa governança, quando falava de trazer diferentes atores à volta da mesa, a nível nacional, nós promovemos este processo multi-atores, como eu vos dizia, onde o planeamento nacional é usado como base para construir compromissos para enfrentamento desses desafios. Portanto, nós encorajamos, por exemplo, o governo a identificar desafios e a dizer nós comprometemos a fazer A e B. Mas nós também desafiamos os outros parceiros que estão à volta da mesa a apresentarem compromissos destinados a apoiar o governo, faço-me entender, na ultrapassagem de obstáculos, dificuldades que estejam a ter na realização dos direitos humanos à água e saneamento. E para facilitarmos este diálogo, nós criamos um mecanismo de responsabilidade mútua. A nossa líder nesta matéria é a Mariana Dias Simpson, que está aqui connosco, e é ela que está a trabalhar com todos os nossos mais do que 300 parceiros na operacionalização deste mecanismo que tem em vista melhorar a realização destes direitos humanos. Como eu vos dizia, nós temos 71 governos nacionais, 10 governos de países doadores e cerca de um total de 330 parceiros. Por exemplo, a parceria portuguesa para a água, o governo português, a Liz Water, são todos, que estamos agora aqui a ver, são todos nossos parceiros. Em outubro, quando eu participei num dos encontros preparatórios para a reunião ministerial do Ambiente e de Recursos Hídricos, lembrei-vos que 6 dos 9 Estados-membros da CPLP eram membros da SWA e alegro-me muito informá-los de que hoje, em vez de 6, já são 8 os Estados-membros da CPLP, que são nossos parceiros agora, com a recente adesão tanto de Cabo Verde como de São Tomé e Príncipe,
muito bem-vindos outra vez e como vos disse, estou disponível e muito, obviamente, interessada em poder começar a trabalhar mais diretamente convosco. Acho que também o estar aqui hoje é um passo importante para a consolidação da parceria, como o Manuel referia. Gostávamos de vê-los ativos dentro da SWA, promovendo esta ação intersetorial e multi-atores a nível nacional, mas depois também participando a nível global nas nossas reuniões. Eu gostava também de, já agora, acrescentar que sempre que nós temos países de língua portuguesa a participar nas nossas reuniões ministeriais, contratamos serviços de interpretação para português. Infelizmente, nos últimos tempos, não têm sido muitos os países de língua portuguesa que têm participado nas nossas reuniões. É verdade, na última vez que isso aconteceu foi na Costa Rica, em 2019, com o secretário de Estado de Portugal, que por acaso falava inglês e acabou por fazer o discurso em inglês e nós não assegurámos a interpretação, mas gostava que soubessem que se participarem, nós temos uma justificação para a interpretação em português e é algo que me dá assim muito prazer, é um dinheiro que eu acho que é bem gasto. Muito bem, o nosso, como eu há pouco disse, o nosso foco prioritário para os próximos 10 anos será a ação climática e na vertente da sua interligação com os setores da água, saneamento e higiene. Escolhemos este foco porque a realidade das alterações climáticas é uma dimensão crítica, como sabem, para a nossa missão de eliminar as desigualdades na realização destes direitos humanos, a água e o saneamento. E se olharmos o mapa de quem ainda não tem acesso à água potável segura, saneamento e higiene hoje, e como sabem são milhares de milhões, ou bilhões, como se diz no Brasil, de pessoas em todo o mundo, veremos que há uma superposição sobre o mapa das comunidades que são mais vulneráveis às ameaças climáticas, como as secas prolongadas, as inundações, o aumento do nível de vida, o aumento do nível médio das águas do mar, etc. Portanto, para nós é óbvio, e para a ciência é óbvio, está claro, que não podemos garantir o acesso universal à água e ao saneamento sem também garantir uma ação acelerada para enfrentar as alterações climáticas. Ao mesmo tempo, estamos igualmente convencidos de que uma ação eficaz sobre o clima deve também integrar dimensões relacionadas com água e saneamento, não é? Tanto em termos de adaptação como de mitigação. E estas questões estão profundamente ligadas e as soluções não podem ser encontradas separadamente. O acesso à água e ao saneamento é afetado de várias formas pelo tempo e por fenómenos relacionados com o clima, não é? Por exemplo, a variabilidade e a sazonalidade das chuvas, o aumento, a subida do nível médio da água do mar, afetam ambos a quantidade e a qualidade da água potável disponível, não é? Enquanto as condições meteorológicas extremas podem danificar infraestruturas de água e saneamento. Eu estive recentemente numa reunião organizada pela Faculdade de Direito de Lisboa sobre a subida do nível médio das águas do mar, em que me pediram para dar exemplos, e quando eu era relatora visitei vários países em que se verificava precisamente esse problema. Eu visitei, por exemplo, Tuvalu e Kiribati, que são duas ilhas do Pacífico, e numa delas, em Tuvalu, devido à diferença, à mudança dos padrões climáticos, ficou sem chover durante um largo período de tempo e a única água de que eles dispõem é a água da chuva. Eles não têm água doce no país, não têm fontes de água doce. Aliás, as que têm sofrem de intrusão de água salina. Portanto, eles literalmente ficaram sem água e tiveram que vir barcos e aviões das Ilhas Fiji, do Japão, da Nova Zelândia e da Austrália com garrafas de água, porque eles não tinham literalmente água para beber. Portanto, é óbvio que as duas áreas, obviamente, que estão muito interligadas. Mas apesar desta ligação, o que nós vemos, e era aquilo que eu há pouco dizia, esta conexão raramente se reflete nos compromissos e mesmo nas políticas climáticas nacionais. Embora a gestão dos recursos hídricos faça parte, frequentemente, de discussões sobre clima, a atenção dedicada depois à questão
da água potável, do acesso à água potável por seres humanos é escassa. Bem, e então a questão da atenção ao saneamento e à higiene ainda está menos presente quando nós vemos. Eu lembro-me também quando era relatora, fazer uma missão ao Brasil e de visitar a Baixada Fluminense no Rio de Janeiro, num dia de uma chuva catastrófica, era um dilúvio catastrófico, e de ver os esgotos inundados com água, chovia, havia assim uma camada de água na rua, e eu lembro-me de ver um miúdo, e lembro-me da cara do miúdo como se fosse ontem, e o miúdo tinha um guarda-chuva, tirou as havaianas, os chinelos, pô-los na mão, tinha uma sacola às costas e estava a atravessar aquele lençol de água enorme no meio da rua, no meio da estrada, para ir para a paragem do ônibus, para poder ir para a escola. E obviamente que aquela água na estrada tinha misturado a água da chuva com dejetos do esgoto. Portanto, bom para a saúde não é certamente, não é? E eu dei o exemplo do Brasil de forma, porque estamos aqui entre amigos, não é? Eu podia dar muito, infelizmente, podia dar muitíssimos outros exemplos. Se calhar estou a falar demais. Muito bem. Portanto, menos de 3% dos recursos disponíveis, dos recursos financeiros disponíveis para a mitigação e adaptação climática, menos de 3% são investidos em projetos relativos à água potável, e desses 3%, apenas um décimo, 0,3%, são direcionados para projetos que visam garantir o acesso básico à água e ao saneamento para todos. Pronto. E está aqui a Mariana a dizer-me que eu tenho que encerrar. Então, encerre já? Não sei. Querem que eu pare já? Eu paro já. O que é que eu faço, Mariana? Desculpem. Estou a falar demais. Estão a ver? Agora podia estar a contar coisas, já viram? Tu estás muda, Mariana. Tá meu som. Tá bem, eu achei que era o manual que precisava aqui ativar o meu som. Catarina, eu ia sugerir, já avançamos muito tempo, ia sugerir, se possível, abrirmos, se calhar, para uma ou duas perguntas e depois passamos para a apresentação do quadro estratégico que o José Reste vai fazer. Que tal? Eu não sei se alguém tem uma ou duas perguntas que queira fazer. Não temos voluntários? Ou será que é porque estão com o microfone no mudo e não conseguem falar? Acho que não mais, né, Manuel? Vejo aqui José Saldanha Matos levantou a mão. Sim, muito breve, só para, enfim, para agradecer o convite que foi feito à Parceria Portuguesa para a Água, cumprimentar e felicitar por essa iniciativa da Catarina Albuquerque e os vários parceiros. Está aqui também um dos nossos colegas que está aqui, eu via aqui, é do DEN, de Santo Tomé e Príncipe, que ontem defendeu um doutoramento no IST, eu fui o presidente do júri, sobre exatamente alterações climáticas, os efeitos das alterações climáticas em Santo Tomé e Príncipe. E estratégia de adaptação, onde lá estava a água e saneamento. Por isso, eu acho que, enfim, tenho muito gosto em ver aqui do DEN também, e eu diria que só é aqui também uma nota a dizer que o exemplo do Brasil, sempre que existem sistemas unitários e sempre que chove, existe transbordamento, e isso acontece naquelas cidades antigas, nos núcleos velhos das cidades, acontece em Lisboa, acontece em Faro, acontece em Portimão, e em muitos sítios da Europa, em Paris também, e por isso é um problema. Eu diria que os problemas talvez mais graves é a subida do nível médio da água do mar. Não tantas precipitações. É óbvio que é na época das chuvas que ocorre a cólera, em Tete, em Nampula, em Maputo, naqueles bairros dos periurbanos, não é? Nos slums, por isso a ligação da chuva, alterações climáticas, higiene e saneamento não podia estar mais ligada. Não podia estar mais ligada, não é? E a subida do nível da água do mar. Eu às vezes brinco que se as projeções se confirmarem e se em 2100 tiverem mais 1 metro o nível da água do mar, não é preciso chover para a cidade ficar inundada. O Terreiro de Paço vai ficar umas horas no ano, vai ficar cheio de água. E por isso tem que se fazer a holandesa, é proteger diques,
bombagens, o que quer dizer, um terço da Holanda está abaixo do nível da água do mar, mas o que quer dizer que os investimentos no setor, para ainda não ter mais prejuízos, quer dizer, é um financiamento redobrado, porque é financiamento para não se gastar muito mais do que se gastaria se não houvesse esse financiamento. São cruciais, e ligação, falar em alterações climáticas é falar em água, em grande parte. Por isso, muito obrigado e mais uma vez as felicitações à Duden pela sua tese e nova doutorada. Muito obrigado. Muito obrigada. Olha, eu vejo o Jaime Batista e a Duden com a mão para cima e eu vou, por favor, pedir que façam as vossas intervenções em 1 minuto para que possamos passar para o próximo ponto. Obrigada. Jaime, pode ir primeiro? Vou ser breve, é só mais uma vez, realmente ontem defendi o meu doutoramento em alterações climáticas e políticas de desenvolvimento sustentável e o tema justamente era o impacto das alterações climáticas nos recursos hídricos de Santo Tomé, que é um arquipélago pequeno, insular e sofre bastante os impactos das alterações climáticas. E dizer que por ser uma ilha isolada, esses efeitos são mais evidentes. E no que toca à captura dos modelos globais e regionais abordados durante a defesa, eles não conseguem representar muitas vezes a sazonalidade da ilha. E a falta de monitorização também dos dados observados também é uma lacuna no que toca às alterações climáticas e os problemas mais locais, tentar compreender melhor os problemas locais da ilha. Muito obrigada. Podemos passar para o Jaime. Deixa-me apenas dizer muito brevemente que, com muito gosto, estamos aqui. Achamos que este tipo de fórum é muito importante para discutir problemas como este, das alterações climáticas e outros, e faço votos para que possa continuar e aumentar. Deixar uma segunda mensagem, dizer que, como outros aspectos, as alterações climáticas são extremamente importantes, mas não podem ser vistas de forma isolada. Não temos um problema e arranjamos uma solução para as alterações climáticas. Eles combinam, esta questão combina com muitas outras e, portanto, temos de ter sempre uma visão mais integrada e mais global. E, para vos dar um exemplo, a Catarina referiu a questão das inundações e dos pluviais. Coisas tão simples como os pluviais, nós temos imensas respostas que ainda não sabemos dar em condições. Por exemplo, os países que aqui estão, se pensarem em termos de pluviais, de quem é a responsabilidade institucional? Como é que as soluções técnicas são pensadas e devem ser pensadas no futuro, continuando a ser com soluções cinzentas ou integrando crescentemente soluções verdes nos pluviais? Quem gera os pluviais? Devem ser geridos separadamente ou em conjunto com os domésticos e com as águas? Quanto custam os pluviais? Quem deve pagar os pluviais? E posso continuar com mais algumas perguntas. Todas parecem simples, mas as respostas são extremamente difíceis. Portanto, partilharmos entre nós essas experiências e ajudarmos uns aos outros a encontrar soluções, não apenas técnicas, mas institucionais, económicas, etc., para estes problemas é muito importante, e ter sempre a visão global destes problemas, porque ninguém pode dizer: eu tenho um problema que se chama alterações climáticas, eu vou arranjar uma solução para as alterações climáticas e já resolvi. Não resolveu. De certeza absoluta, se não teve uma visão mais integrada. Muito obrigado. Obrigada. Eu vou passar para a Catarina, se quiser falar mais alguma coisa por 1 ou 2 minutos e depois passamos para a próxima parte. De acordo? Catarina, tem a palavra outra vez. Desculpem. Eu gostava de terminar, então, falando um pouco sobre a COP26 e sobre o trabalho que nós estamos a fazer na SWA. Como eu estava a dizer há pouco, estão os Estados-membros na Convenção Quadro do Clima, estão a preparar as Nationally Determined Contributions e os planos nacionais de adaptação,
aquilo que nós estamos agora a fazer, uma vez que a nossa próxima reunião ministerial com ministros do setor tem também por objetivo convidar ministros responsáveis pelo ambiente, pelo ambiente à volta da mesa. O que nós gostávamos de fazer, ou o que já começámos a fazer, é trazer nos ciclos preparatórios dessa próxima reunião, trazer ambos os ministérios à volta da mesa, em toda esta fase que vai levar à reunião. A reunião era para ter lugar em outubro deste ano na Indonésia, em Bali, mas por causa do Covid decidimos adiá-la, muito provavelmente será só em abril do ano que vem, também no mesmo sítio, e será a primeira vez que a nível global ministros do clima, ou ministros do ambiente, desculpem, ministros responsáveis pela água e saneamento vão estar à volta de uma mesma mesa com vista a melhorar a compreensão do papel crucial que a água e o saneamento possuem na mitigação e na adaptação das alterações climáticas e também vice-versa. Portanto, nós o que queríamos estar a fazer nos próximos meses é trabalhar com ambos os ministérios a nível nacional de todos os nossos países membros, agora neste caso em particular com os Estados-membros da CPLP, que também são nossos parceiros, obviamente, que já são 8, como eu dizia há pouco, com vista a integrar, a conseguir já começar a integrar aspectos relacionados com o acesso à água, saneamento e higiene, aos direitos humanos à água e ao saneamento, nos planos nacionais de adaptação e nas contribuições determinadas a nível nacional. E como dizia o Manuel no início, a ação climática é indispensável para o nosso futuro coletivo e nós, como estamos agora a passar por 3 crises interligadas, uma económica, a pandemia global e a crise climática, e eu até poderia acrescentar que também estamos a atravessar uma crise hídrica, realmente agora é um momento, já estamos atrasados, para construirmos sistemas mais resilientes em todas estas áreas e de integrar em vez de separar. Eu vou parar agora para que a Mariana não fique mais zangada comigo. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, Catarina. Para não tomar mais do nosso tempo, vamos passar agora ao José Resti, que vai tentar partilhar agora a sua tela com uma apresentação. Obrigado, Mariana, colegas, Manuel, Tiago, Catarina, gracias por la introducción. Disculpas, ¿se me oye bien, Mariana? Sim, ouvimos bem. E o nosso acordo com o José é que ele vai falar despacio, en portuñol, español, básicamente. Sí. Espero que puedan entenderme y si no es así me dejan saber, por favor. Voy a tratar de compartir la pantalla para hacer la presentación. Vamos a ver. Estoy tratando de compartir. ¿Está funcionando? Parece que sim. ¿Sí? Mas ainda não vemos o seu PowerPoint. Sí. ¿Ahora sí? Agora sim. Agora sim. sim. Perfecto. Bueno, pasaremos esta primera inicial simplemente para explicar un poco el contenido de la presentación. Caterina ya ha hecho una muy buena introducción del partnership, saneamiento y agua para todos, y la atención climática que se está prestando durante este año y el año que viene, y esperemos que siga incluso más adelante. Entonces vamos a hacer una presentación también que engloba estos puntos y que acaba explicando la estrategia marco del Global Water Partnership y UNICEF para la resiliencia climática en el sector de agua, saneamiento y higiene. Antes haremos unos mensajes clave que irán dirigidos, por un lado, a los representantes de los ministerios de Ambiente
y también a los representantes, aquellos de ustedes que trabajan para ministerios de agua, saneamiento y con temas relacionados con higiene también. Caterina ya nos ha explicado cómo la estrategia marco del partenariado de agua, saneamiento y higiene para todos tiene estas tres ejes, estos tres objetivos que ven en pantalla, y ha explicado cómo el cambio climático, la acción climática, va en torno a estos tres ejes de la estrategia de trabajo de agua, saneamiento e higiene. Caterina también ha explicado cómo se trata de hacer esta ligación de las dos agendas. Por un lado, las estrategias de clima, ya hemos hablado de los planes nacionales de adaptación, las contribuciones nacionales determinadas, y lo que queremos ver es este trabajo bidireccional y cómo las políticas y las estrategias de agua, saneamiento e higiene introducen sus prioridades, por un lado, dentro de las estrategias de planificación climática y, por otro lado, también cómo las estrategias de agua, saneamiento e higiene se benefician de toda la información que ya está disponible de la comunidad climática sobre impactos de cambio climático que pueden afectar al sector y demás. Queríamos también incidir porque dentro del sector más amplio, del sector del agua, ustedes entienden que hay distintas componentes, ¿verdad? Una componente es la componente humana y los servicios de agua y saneamiento dentro de esta perspectiva de uso humano, uso doméstico, pero evidentemente somos conscientes de que el agua es un recurso compartido y también hay actividades económicas como la agricultura, como la industria, que son usuarios también de este mismo recurso. Asimismo, también los ecosistemas necesitan de unos valores mínimos de uso del agua para subsistir. Estas tres esferas, dentro del marco de la seguridad hídrica, se ven afectadas por alteraciones climáticas, que es lo que estamos discutiendo aquí. Y por nuestra parte estamos interesados en que vean esta diferencia. Si utilizamos los SDGs, el SDG 6, aquí se puede ver también de una manera similar como los objetivos 1 y 2 están enfocados en los servicios de agua y saneamiento en un enfoque humano, mientras que tenemos otros objetivos, otros targets, como son el 3 en calidad del agua, el 4 en escasez del agua y otros que nos están dando la pista de que hay una diversidad de objetivos, ¿verdad? Y nosotros estamos muy centrados en discutir hoy sobre los impactos de cambio climático en los objetivos 1 y 2 y veremos después por qué. El Acuerdo de París y las contribuciones nacionales determinadas, ustedes saben que abordan cuestiones tanto de la mitigación de las alteraciones climáticas como la adaptación. A veces los colegas en nuestro sector de agua y saneamiento no comprenden bien cuál es la magnitud y lo que se aborda, pero está claro que estas contribuciones nacionales determinadas abarcan las dos agendas, adaptación y mitigación. Ustedes saben también que estas contribuciones determinadas se revisan periódicamente y en un ciclo de 5 años se pasa a revisarlas y a amplificar el alcance de ellas. Sabemos que los países en desarrollo son los que están participando de manera más activa con políticas de adaptación al cambio climático y vemos que los países desarrollados se están concentrando en establecer políticas de mitigación para reducir y minimizar los efectos de gases de efecto estufa hasta el año, por ejemplo, hasta mitad de siglo y demás. Un punto importante que nosotros queremos lanzar aquí es el hecho de que hay problemas que se han identificado ya para la implementación de las contribuciones nacionales
nacionales determinadas. Desde nuestro punto de vista en SWE, uno de los puntos en los que nos fijamos es que hay un problema de implementación de estas NDCs, contribuciones nacionales determinadas, porque hay una desconexión. Caterina nos estaba hablando, hay una desconexión entre la comunidad climática y los sectores, distintos sectores, y hay que trabajar en esta integración de la conversación climática con las conversaciones sectoriales. Y por nuestra parte, obviamente, estamos muy interesados en trabajar en la integración de estos objetivos 1 y 2 que hemos visto de agua y saneamiento, de esta componente de la seguridad hídrica, esta componente integrarla con la conversación climática. También se observa una falta de political will, de ambición política para llegar esta conversación climática a los distintos sectores. Y Caterina ya nos ha explicado cómo SWE, este partenariado, está muy bien posicionado para facilitar esta discusión. De hecho, SWE lo que hace periódicamente es traer juntos a ministros de finanzas para abordar las estrategias financieras para el sector de agua y saneamiento. Asimismo, también se realizan reuniones con sectores, con los ministros de los sectores que trabajan con agua, saneamiento y higiene, y como Caterina ha explicado ahora, cerramos este triángulo, en esta ocasión también invitando a los ministerios de ambiente a cerrar esta discusión. En pantalla vemos el ciclo de las NDCs, de las contribuciones nacionales. Algunos de sus países, ustedes ya han trabajado en la revisión de la NDC e incluso han presentado, antes de finalizar el año 2020, han presentado su revisión. Otros países todavía están trabajando en ello, como veremos ahora. Este ciclo de 5 Building Blocks lo que hace es que llega un momento en el que se trabaja una estrategia financiera para la implementación de las contribuciones nacionales determinadas. Es ahí donde nosotros queremos facilitar esta unión para trabajar con los ministerios de finanzas y que las prioridades de adaptación a las alteraciones climáticas en el sector de agua y saneamiento consigan financiación para la implementación. En este mapa global vemos como hay en naranja, en color naranja, los países que a final del año 2020 ya presentaron su revisión de las contribuciones nacionales, pero vemos, como nos decía Caterina, que estamos todavía en bastantes países y países entre los que se encuentran algunos de ustedes, en los que todavía sabemos están trabajando en esta versión que en el próximo mes o en los próximos meses estarán compartiendo con la Convención Marco de Naciones Unidas y compartirán sus revisiones. Nuestra oportunidad y les llamamos para que consideren la integración, como decía Caterina, de medidas de adaptación y de mitigación dentro del sector de agua y saneamiento. Hay una herramienta disponible en Internet que facilita el NDC Partnership que nos ayuda a visualizar cómo los distintos países están haciendo sus contribuciones determinadas y en qué sectores. Desde nuestro punto de vista, y Caterina ya ha mencionado, al hacer este análisis utilizando esta herramienta, lo que vemos es que hay muy pocos países que están haciendo esta ligación entre el agua para abastecimiento humano y doméstico no se está priorizando dentro de sus contribuciones nacionales determinadas. De hecho, y esta herramienta es una herramienta que a veces no es del todo fiable, pero nos da un indicativo, cuando utilizamos esta herramienta dentro de los 9 países de habla lusófona, vemos que lo que nos dice esta herramienta es que solamente Cabo Verde tiene un target, un objetivo que incluye referencia clara al agua para uso doméstico en relación con las alteraciones climáticas. Aquí ven en pantalla cómo Cabo Verde expresa dentro de su NDC
esta coordinación entre agua doméstica y alteraciones climáticas. Pero esta herramienta no nos proporciona información sobre otros países de habla lusófona en cómo hacen esta relación. Cuando vemos esta misma relación con el objetivo 2 de saneamiento de la Agenda 2030, vemos que todavía hay menos países que están estableciendo esta conexión, dando prioridad a esta conexión entre saneamiento y alteraciones climáticas, bien sea para adaptación o mitigación. De nuevo, esta herramienta nos muestra que solamente Cabo Verde es el único país entre los 9 de habla lusófona que establece una conexión clara entre saneamiento y alteraciones climáticas en sus contribuciones nacionales determinadas. Sí que es cierto que al ver esta herramienta vemos que países de habla lusófona sí han establecido conexión con otros objetivos del SDG 6, como pueden ser en Water Scarcity o calidad del agua. Si hablamos de los planes nacionales de adaptación, ustedes saben, es un proceso que se puso en marcha en el año 2010, hace ya 10 años, en la conferencia de 2010 en Cancún. Se lanzó este proceso para que todos los países en vías de desarrollo formulen sus planes nacionales de adaptación. Es cierto que esta agenda anda muy retrasada. En el año 2020, a día de hoy, solamente 20 países en desarrollo han presentado sus planes nacionales de adaptación y de la lista de los 47 países en the Least Developed Countries, la lista de 47 países, solo 4 de ellos han presentado sus planes nacionales de adaptación. Y entre estos países tenemos que Brasil ha presentado su Plano Nacional de Adaptación, perteneciente a los países que están comprometidos a desarrollar sus planes nacionales de adaptación, pero no encontramos dentro de los países de habla lusófona, todavía entendemos que están en la fase preparatoria de estos planos nacionales de adaptación. También incidir que estos son planes cíclicos que se van revisando cada 3-5 años. Aquellos de ustedes que trabajan en estos planes de adaptación son conocedores del proceso. Es un proceso iterativo, es un proceso consultativo para formular estos planes nacionales de adaptación. Hay distintos elementos y queríamos incidir para que ustedes vean cómo una vez que el Plan Nacional de Adaptación se ha lanzado, vemos como hay un momento cíclico. Es este momento en la formulación de planos nacionales de una identificación de las alteraciones climáticas y hay una identificación de las opciones de adaptación que son las más adecuadas. En el sector de agua, saneamiento e higiene, les queríamos hacer ver que hay herramientas y hay una herramienta que es la que vamos a presentar, que está disponible en su idioma en portugués, que ayuda precisamente en este proceso cíclico de analizar los riesgos en el sector de agua, saneamiento e higiene, identificar opciones de adaptación y integrar estas opciones dentro de las estrategias del sector de agua, saneamiento e higiene. Déjenme que concluya quizás con un llamamiento, unos mensajes clave para los ministerios de ambiente y aquellos de ustedes que trabajan en estos ministerios. Como Caterina decía, es un llamamiento porque nosotros entendemos que la utilización del agua para agricultura representa un 80% del uso de este recurso, pero al mismo tiempo hay más de 2 billones de personas en el mundo a nivel global que todavía no disfrutan de acceso al agua de forma segura. Y entendemos, evidentemente, y ustedes estarán con nosotros, que las alteraciones climáticas hacen más difícil todavía abordar esta situación y garantizar este derecho humano. Esto con respecto al agua para uso humano y doméstico.
De la misma forma, y Caterina también mencionó, las alteraciones climáticas tienen un efecto muy importante en el saneamiento y la salud pública y amenaza claramente la consecución de este derecho humano. Ustedes deben entender que la prestación de servicios de saneamiento resiliente en aquellas zonas que están expuestas, que tienen baja cobertura y están expuestas a inundaciones, es tremendamente difícil el hacer esta unión de proveer saneamiento en zonas de alta inundación. Y es por eso que necesitamos que ustedes aborden esta situación e utilicen, hagan uso de estas herramientas de que dispone el sector para identificar estas medidas de adaptación y necesidades de adaptación y también de mitigación, y ya hacemos el llamamiento a que por favor las integren en sus contribuciones nacionales determinadas y las hagan parte integral de sus planes nacionales de adaptación. Asimismo, hacemos también un llamamiento a aquellos de ustedes trabajando en los ministerios trabajando con agua, saneamiento e higiene, a que conecten con sus compañeros trabajando en los ministerios de ambiente, que amplíen esta conversación y trabajen de forma coordinada con ellos para poder ayudar en estos procesos de adaptación y mitigación nacional, que hagan uso de las herramientas de análisis de riesgo para entender cuáles son las amenazas en el sector de agua y saneamiento, cuáles son las amenazas climáticas, las inundaciones, las sequías, el aumento, como se mencionaba anteriormente, del nivel del mar. ¿Cuál es la exposición de la población y de los servicios de agua y saneamiento? Que hagan uso de estas herramientas porque les van a facilitar la labor de entender cuáles son las prioridades dentro del sector para la adaptación y la mitigación al cambio climático. Y asimismo podrán ustedes trabajar con los colegas en ministerios de ambiente y podrán hacerles ver cómo trabajando con ellos pueden integrarlas dentro de sus políticas. Y asimismo, todos juntos, trabajar por un financiamiento de estas prioridades nacionales, colaborando con los ministerios de finanzas para que haya financiamiento para estas prioridades nacionales en adaptación y mitigación dentro del sector de agua y saneamiento. Por nuestra parte, queremos facilitar estos procesos a nivel de país y estamos planteando con nuestros puntos focales en los países para que precisamente aborden esta metodología de trabajo. Se haga un análisis de las políticas, tanto climáticas como las políticas del sector de agua, saneamiento y higiene. Se haga este análisis del riesgo e identificación de las soluciones más apropiadas y se trabaje en una financiación junto con ministerios de finanzas para que obtengan la financiación necesaria. Asimismo, concluya este proceso con una integración de las prioridades nacionales de adaptación y mitigación en agua y saneamiento y sean parte integral de sus contribuciones nacionales, sus planes de adaptación y también en las estrategias del sector de agua, saneamiento y higiene. Como les comentábamos, existe un marco estratégico de dos partners que son parte de Sanitation and Water for All, es la Alianza Mundial del Agua y UNICEF. Han desarrollado una estrategia que está disponible en portugués. Es esta herramienta estratégica para las alteraciones climáticas en el sector de agua, saneamiento y higiene. Esta estrategia trabaja estas 4 áreas de acción que ven en pantalla, es comprender el problema a través de un análisis de riesgos, identificar las opciones más apropiadas, implementar estas soluciones y hacer un monitoreo. Hay herramientas que están disponibles, como vimos anteriormente, para facilitar este proceso de implementación de esta herramienta. Importante también, esta herramienta tiene un marco lógico, un cuadro simplificado de resultados que tiene esta forma y que evidentemente no esperamos que lo lean en pantalla, pero para que visualicen que hay un marco simplificado existente. Y este marco simplificado da lugar y es un punto de partida
para la redacción de propuestas en agua y saneamiento para, por ejemplo, lanzar al Fondo Verde del Clima y para dar lugar a una conversación para que también ustedes tengan una plantilla y puedan entender qué tipo de actuaciones se pueden introducir en sus contribuciones nacionales determinadas y en los planes nacionales de adaptación. Para que vean un poco más un zoom de cómo este cuadro simplificado aborda tres compartimentos. Aborda una zona nacional en la que se trata de un ambiente favorable y de las políticas que conduce a servicios y comunidades resilientes. Después, a nivel subnacional, a nivel de cuencas hidrográficas de los ríos, se trabaja también en la monitorización de datos y se consideran los impactos climáticos en la infraestructura. Y a nivel de local y de proyecto se trabaja con infraestructura resiliente y también con gobernanza y alteración de las conductas y del comportamiento, para que sean favorables a unas comunidades que sean resilientes al clima. Tenemos ejemplos de estos distintos niveles que ustedes pueden ver en pantalla. No hace falta que abordemos todas ellas para que ustedes visualicen que dentro de estos tres compartimentos hay distintos tipos de actuaciones que ustedes pueden considerar si son las más adecuadas para introducir en sus contextos en cada país. También les queríamos mostrar algunos ejemplos de cómo la implementación de este marco lógico está dando lugar a diferentes acciones en el terreno, en el caso de Vietnam, con desarrollo de planes provinciales de adaptación a las alteraciones climáticas en el sector de agua y saneamiento. Una serie de actividades también, como les decía, a nivel subnacional, las cuencas de los ríos, cuencas hidrográficas, la monitorización de la disponibilidad y la calidad del agua y otra serie de actividades que ustedes pueden encontrar para ver cuáles son las más apropiadas en su contexto local. Ejemplo, Desculpa Sim. interromper, Sim. é que temos pouco tempo, então eu Sim. só ia pedir para tentar resumir. Obrigada. Perfecto, Mariana. Concluimos. Simplemente estábamos visualizando distintos tipos de actividades dentro de estos tres áreas globales del cuadro lógico. Aquí ven tipos de actividades a nivel local para reforzar infraestructuras de agua y saneamiento. Y finalizamos con la última, que es la gobernanza y ejemplo de actividades potenciales a nivel local para reforzar capacidades, fomentar educación y formación de grupos comunitarios, etc. Obrigado. Obrigada por ter terminado. Sim, Tiago? Não, por favor. Não, a bola está com você, pode ir. Ah, ok. Não, muito obrigado, José. Sem dúvida nenhuma, você, pelo esforço e pela prática, já está integrada ao mundo lusófono, porque, pelo menos desde daqui de Brasília, conseguimos compreender, se não 100% das palavras, quase isso. Então, muito boa apresentação. Como eu falo do Brasil, nem sempre também aqui nós brasileiros somos entendidos 100% pelo restante dos colegas, então, sem dúvida nenhuma, estamos no mesmo barco. Eu queria agora fazer um pedido a todos os participantes para que realmente participem por meio do bate-papo, né? Nós já temos algumas perguntas aqui, nós já estamos encaminhando para o quase fechamento, mas queríamos reforçar o interesse em que vocês partilhem conosco boas práticas, projetos de sucesso, ferramentas de sucesso.
Temos já algumas perguntas, e aí eu vou pedir novamente em termos específicos, quando forem colocar as informações no bate-papo, coloquem, por favor, o nome e a instituição, para que a gente, o país, a instituição, para que a gente possa direcionar melhor as respostas, né? Se, de novo, se tiverem perguntas para o José, se tiverem perguntas para a Mariana, perguntas para o Manuel, para a Catarina, ou para algum país especial. Nós sabemos que vários de vocês já têm uma série de práticas muito interessantes que deveriam ser partilhadas aqui. A primeira pergunta que nós recebemos aqui foi do Paulo Cambota. Ele pergunta se existe um modelo de Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas para o setor de água e saneamento dentro da organização da CPLP. Paulo, uma coisa que é bastante interessante, essa pergunta sua foi o que, em parte, motivou que nós fizéssemos esse seminário virtual, né? E exatamente esse material que foi apresentado pelo José, que já está em português, tem um conteúdo extremamente interessante que, sem dúvida nenhuma, todos vocês vão ter acesso. Esse documento está público e nós vamos partilhar com vocês com o encerramento. Então, não existe um quadro formal dentro da CPLP para fazer um plano nacional de adaptação vinculado às questões de água, tá? Mas também não há expectativa nossa de realmente criar algo tão formal e específico para que seja oficial da CPLP. Esse espaço da CPLP é que a gente possa partilhar e construirmos juntos novos indicadores, novas abordagens e partilhar boas práticas que já estão sendo feitas. Nós temos aqui também um pedido da Diana Carlos, que é do Serviço de Relações Internacionais do Ministério do Ambiente e Ação Climática de Portugal, que queria fazer um comentário sobre o envolvimento dos ministérios, abordagens que foram feitas em Portugal sobre o tema. Eu queria, assim que a Diana apresentasse, também convidar a todos que tiverem interesse, por favor, indiquem aqui no bate-papo que tenham interesse de partilhar, e a gente passa a palavra para que todos possam ter a oportunidade de falar. Diana, por favor, a sua contribuição. Bom dia a todos, muito obrigada. Efetivamente, este pedido de comentário foi pelo engenheiro Jaime Batista, mas eu aproveito já agora para vos dar também aqui a nossa perspectiva, porque temos a sorte de ser não apenas membros do Conselho Executivo da SWO, da Sanitation and Water for All, como também de participar ativamente aqui nos trabalhos da CPLP neste domínio e, portanto, aproveitar só para dizer que, no caso de Portugal, efetivamente, estas áreas estão integradas no mesmo Ministério, com o que isso pode ter de vantagem em termos de integração de políticas e de uma visão mais holística sobre os problemas, e permitam, porque há aqui outras pessoas que certamente terão a competência técnica para abordar estes assuntos a maior profundidade, do que é um instrumento que nós ultimamente temos utilizado de uma forma que me parece bastante relevante para, no fundo, também abordar a componente do desenvolvimento que é bastante relevante neste domínio. E, portanto, sinalizar-vos apenas que o Fundo Ambiental, o instrumento financeiro que o Ministério e que Portugal detém neste momento para apoiar um conjunto de políticas no domínio da sustentabilidade, tem uma componente especialmente devotada à cooperação internacional, com um enfoque no combate às alterações climáticas, mas que esse instrumento não tem sido de todo alheio à temática da adaptação às alterações climáticas numa perspectiva de gestão de recursos hídricos. E, portanto, dar-vos apenas dois exemplos de dois projetos que foram implementados
um em Moçambique, de apoio à resiliência no combate à gestão das secas, e um outro também em Cabo Verde, que, contando com este apoio do Fundo Ambiental, permitiram, sob a chancela das alterações climáticas, dar então este enfoque às temáticas da água, do saneamento e da gestão do recurso. Obrigada. Muito obrigado. Tiago, eu ia fazer uma sugestão, porque temos pouquíssimo tempo e pensei em convidar ao diálogo, convidar a roda. Eu não sei se temos algum representante. Eu sei que temos, por exemplo, aqui Angola, que teve um processo muito rico de discussão do MD6 e NAP. Temos também Cabo Verde, que foi até mencionado na apresentação do José. Além de, temos aqui, ficamos muito felizes com a grande representatividade de Estados-membros da CPLP nessa reunião. Então, queria convidar a roda se alguém gostaria de fazer uma apresentação. Temos pouco tempo, então uma fala de no máximo 2 minutos. Temos... vejo aqui o Dr. Miguel Ângelo da Moura, de Cabo Verde, e tem a palavra. Eu vou gastar muito menos dos 2 minutos, porque eu coloquei minha contribuição no bate-papo aí para as pessoas verem. É só dizer que no cenário antes da Covid, em 2020, o Orçamento do Estado de Cabo Verde contemplava para água e saneamento 6,9% do total dos investimentos. Isso demonstra claramente o esforço que Cabo Verde tem feito no processo de abastecimento de água e saneamento. Dizer também que o nosso MDC, que está em fase de revisão neste momento, com o apoio da cooperação luxemburguesa, inclui a problemática de gestão dos resíduos sólidos urbanos. Nós diferenciamos muito bem a água, saneamento sólido e líquido. Os hidrólogos não gostam disso, mas a gente faz essa partição exatamente para atacar o problema da questão do saneamento. Nós dividimos saneamento sólido, que são os resíduos sólidos urbanos, e o saneamento líquido, que é a drenagem de águas pluviais e água residual tratada. Dizer também que nós, como foi dito aí, a nossa meta inicial de 40 litros mínimo por pessoa dia para 2030 já foi ultrapassada. Em 2016 eram 66% de pessoas com acesso à água por rede, e agora temos cerca de 71%, e passamos de 30 litros de água por pessoa para cerca de 43 em 2009. Essa é uma pesquisa amostral que foi feita pelo Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde, mostrando de facto que estamos na direção certa. Há certamente coisas a fazer para corrigir. Não fosse a crise da Covid, que nos colocou bastantes restrições no orçamento, nós teríamos um bom resultado para apresentar em 2021. Portanto, eu já deixei a nossa experiência no bate-papo. Se alguém tiver interesse, a gente pode continuar, e ficava por aqui mesmo, agradecendo aí as palavras e o convite também para essa oficina. Obrigado. Muito obrigada. Temos mais algum representante de outro país que gostaria de falar? Pode só tirar o mudo e tomar a palavra. Bom, então, se me permitem, eu faria aqui só uma partilha de informação que Luís Chainho, da Agência Portuguesa do Ambiente, por curiosidade, nós aparentemente estamos um passo mais à frente do desejo que a Catarina referiu no início, que já temos água na vertente recurso e alterações climáticas, não só sob o mesmo ministro, mas sob o mesmo diretor-geral. Portanto, ele responde pelas duas, e talvez muito por isso, como sabem, Portugal preside neste momento ao Conselho da União Europeia, e na reunião informal de ministros do Ambiente, o tema central será a questão da adaptação às alterações climáticas nas vertentes escassez de água e seca. Como alguns saberão, em termos de União Europeia, e como diretiva filha da diretiva Quadro Água, há uma diretiva que trata das inundações,
mas não há nenhum instrumento formal que trate da escassez nem da seca e que são fundamentais. E, portanto, esta nossa iniciativa é trazer a discussão para o seio dos ministros, tentando que elas estejam cada vez exatamente mais ligadas. Sobre as 3 perguntas que foram colocadas previamente, nós divulgamos a nossa resposta por todos. Portanto, se alguém quiser alguma explicação mais detalhada ou alguma clarificação na sequência daquelas nossas respostas, estamos inteiramente à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada. Nós sistematizamos as respostas e agradecemos que tivemos excelentes respostas enviadas por cada país. E eu sistematizamos as respostas e podemos enviar também após a apresentação, juntamente com o PowerPoint partilhado pelo José Resti. E nós queríamos até apresentar aqui, mas vamos priorizar o debate pela falta de tempo. Vejo que temos aqui um comentário do Brasil, da Lidiane Mello. Lidiane Mello, será que pode falar por 1 minuto? Posso? Me ouvem bem? Bom Sim. dia, boa tarde, boa noite para quem não está confuso. Só compartilhando aí com vocês uma iniciativa lançada ano passado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações do Brasil, uma plataforma destinada à geração de índices e indicadores relacionados aos impactos da mudança do clima. Perdemos o seu som, Lidiana. Lidiana? Sim, parece que sim. Acho que, infelizmente, tivemos um probleminha técnico no som da Lidiane. Vamos aproveitar então e passar a palavra para o Jaime Batista, que estava inscrito. Ok. Muito rapidamente, para dizer que gostei muito da apresentação, gostava de analisar com mais detalhe e eventualmente comentar. Um aspecto que gostaria de referir é que na ligação interministerial, muito bem referida, eu julgo que o Ministério dos Negócios Estrangeiros devia ter também espaço. Isso eu queria compartilhar. Eu acho que um futuro, um outro evento, um outro momento, podemos fazer, sim, uma apresentação específica, a gente pode apresentar com maiores detalhes dessa iniciativa, tá bom? Muito obrigada, não sei se vocês me ouviram atentamente. Tivemos um probleminha com o seu microfone, Lidiana. Com o meu microfone? Minha internet aqui nós não tá muito perdemos boa. praticamente quase 1 minuto da sua fala. Eita! Eu não sei nem qual foi o trecho. Estava até falando já. Não sei, okay. Jaime, se você me permitir, para a gente pedir para a Lidiane terminar. Claro. Lidiane, você pode repetir, por favor? Porque repito. Perdemos exatamente na hora que você falou do lançamento da plataforma. Nossa, então foi logo no início. Bom, então o Brasil lançou no ano passado essa plataforma, foi aqui pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. A plataforma tem como pressuposto gerar indicadores e índices compostos associados, relacionados à temática de água, energia e alimentos. Tem como perspectiva gerar, então, por meio desses indicadores, os tomadores de decisão podem entender melhor o contexto, os possíveis impactos em sua região e tomar decisões mais cautela, com um pouco menos de incerteza. A perspectiva, nesse primeiro momento, lançamos com um olhar focado para a zona semiárida do país, mas a perspectiva é que a gente expanda para os demais biomas e para as demais regiões. E a temática que deve ser incluída, para além de água, energia e alimentos, deve ser desastres hidrogeológicos e portos. É isso. Nos colocamos à disposição para uma apresentação específica, mais detalhada, caso identifiquem interesse. Foi uma iniciativa toda bancada praticamente com recursos
públicos do orçamento, e agora a gente está numa busca por parcerias para, primeiro, para ampliar, né, para o restante do país, e também existe a possibilidade de a gente fazer essa troca, essa replicabilidade dessa plataforma que está se mostrando super útil para outros países também. Então, é tudo uma questão de alavancar recursos para a gente conseguir ampliar. Tá bom? Obrigada. Obrigado, Lidiane. Certamente a gente vai querer discutir um pouquinho mais com vocês, assim como foi apresentado com as iniciativas de Portugal. Mas queria agora passar novamente a palavra para o Jaime. Jaime, por favor, sua intervenção. Muito bem, obrigado. Eu estava dizendo que gostei muito da apresentação do José e gostaria de analisar com mais detalhe e também dizer que, no que respeita ao setor WASH e ao planeamento em Portugal do setor água e saneamento, que se vai materializar no novo Plano Nacional Estratégico de 2021 a 2030, portanto 10 anos, ele está muito centrado em 4 grandes objetivos: eficácia dos serviços, eficiência dos serviços, sustentabilidade dos serviços e valorização desses mesmos serviços, e estes 4 objetivos desdobrados em 20 outros objetivos. O que eu queria referir é que desses 20, há 2 que são especificamente ligados às questões das alterações climáticas. Um primeiro que tem a ver com as medidas que o setor WASH vai ter que adotar na lógica de adaptação às alterações climáticas, portanto, uma linha específica de adaptação dos serviços às alterações climáticas que contém diversas ações com os custos associados e as entidades responsáveis pela sua implementação, e um segundo que tem a ver com outra vertente, que é a contribuição deste setor de serviços para a mitigação das alterações climáticas, através de uma medida que tem a ver com a descarbonização para os operadores dos serviços de águas. E tem uma outra linha importante, que é transversal a várias medidas, que é dar muito mais atenção aos serviços de águas pluviais, que vão ser profundamente afetados pelas alterações climáticas e que sempre foram o parente pobre dos outros serviços. Falamos de água, falamos de saneamento e só no fim falamos de pluviais, quando falamos, e neste plano estratégico os pluviais vão ter uma abordagem ao mesmo nível dos anteriores. E esta partilha e esta experiência que estamos a fazer no plano estratégico, temos muito gosto em partilhar neste fórum noutras ocasiões, quando e se for oportuno, porque o que eu disse é muito sumarizado, isto contém por debaixo ações diversas que vale a pena discutir. Um último comentário para dizer que naquele triângulo que o José mostrou da cooperação interministerial, eu gostava mais que fosse um quadrado e que tivesse o Ministério dos Negócios Estrangeiros incluído, porque isso dava uma dimensão maior à cooperação, não apenas à articulação ministerial no país, mas à cooperação entre os países. É assim que eu vejo mais essa ligação. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Jaime. Muito interessante a intervenção. Estamos chegando aqui no final do nosso evento, mas antes queria fazer uma breve informação, sinalizar uma breve informação para vocês. Nós vamos realizar rapidamente ao final do evento uma enquete, uma avaliação, um formulário onde vocês poderão avaliar o evento, mas em especial tem a última pergunta que eu gostaria de convidá-los a colocar temas para novos eventos. Nós, do Núcleo Lusófono, estamos empenhados em realizar mais 2 outros eventos sobre o tema vinculado a NDCs, planos nacionais de adaptação, questão específica de tratamento de resíduos e águas residuais, e assim como as emissões associadas ao setor de água e saneamento. Então, solicito para que vocês coloquem ideias, propostas, sugestões
temas que vocês gostariam de apresentar no formulário para nos orientar melhor em como elaborar os próximos eventos que seriam realizados ao longo deste ano. Da mesma maneira, queria novamente agradecer em nome do Núcleo Lusófono e, antes de encerrar, queria passar a palavra para o José fazer os comentários finais e também suas intervenções vinculadas aos comentários que foram realizados e, posteriormente, ao Dr. Manuel Lapão, do Secretariado da CPLP, para o encerramento do evento. José, por favor. Obrigado, Tiago. No, pienso que los comentarios son relevantes y evidentemente compartiremos las diapositivas y si hay preguntas para explicar, como se mencionaba, algún proceso en más detenimiento o ver cómo se utiliza esta herramienta, ver los usos que se le puede dar a esta estrategia marco que ya está disponible en portugués, estaremos, por supuesto, dispuestos a establecer una discusión y si hace falta, pues explicar más allá, o sea que por nuestro lado estaremos encantados. Me ha gustado mucho también el comentario de Jaime sobre el triángulo y el cuadrado y creo que es una consideración muy importante sobre esta coordinación interministerial. Lo que hemos hablado es un momento ahora de formulación de planes nacionales, de adaptación, de revisión de contribuciones determinadas y una vez más un llamamiento para que el agua para uso doméstico y humano y el saneamiento forme parte de ellas de una manera clara y esperemos que les haya gustado la presentación y las herramientas que hemos puesto. Son herramientas que son densas, solamente hemos hecho un pequeño preview de la herramienta, pero esperemos que ya la hemos facilitado en el link y que les sea de interés. Como decía, estaremos contentos si le dan uso. Muchas gracias, obrigado. Tiago, posso só fazer um pequeno complemento? Por favor, Maria. Eu passo um recado dos meus colegas da SWA, é que, como sabem, e temos aqui diversos pontos focais da SWA entre os Estados-membros da CPLP, é que eles farão, após essa oficina, vão entrar em contato com vocês para darmos seguimento justamente a essa interligação que foi apresentada aqui, que será o foco de trabalho da SWA para o ano de 2021, antes da COP, e também que daremos seguimento em 2022. Então, é só esse recado que eles entrarão em contato para que essa oficina, esse trabalho não termina aqui com essa oficina. Obrigada e Tiago, volto para você. Muito obrigado, Mariana. Antes de passar a palavra para o Dr. Manuel Lapão para o encerramento, eu só queria novamente reforçar a importância de respostas de todos os participantes do inquérito. Esse link que está no bate-papo é exatamente o link onde estamos fazendo a recolha das respostas e, sem dúvida nenhuma, fazer um agradecimento especial aqui à WSA e à CPLP, né, por organizarmos em parceria esse evento, e um agradecimento especial à Mariana, à Clara, né, que nos ajudou, a Larissa, nos ajudou a colocar de pé esse evento, assim como todos os convidados, o José e os participantes. Estamos aqui há quase 15 minutos além do horário e estamos firmes com todos que iniciaram e ainda continuam. Então, novamente, em nome do Núcleo Lusófono, queria agradecer e passar a palavra ao Dr. Manuel Lapão para o encerramento, para as palavras de encerramento. Muito obrigado. Muito obrigado, meu caro Tiago. Os 15 minutos de atraso são tomados em conta, portanto, prometo que não vos vou amassar. Quero apenas reiterar os agradecimentos iniciais e reconhecer que do lado da CPLP achamos que esta reunião foi de facto muito importante, bastante relevante
e seja sobre a fórmula de triângulo, de quadrado ou de círculo, promoveu de facto aqui a concertação de posições entre, enfim, temas que são incontornáveis, como foi dito no início, são obviamente necessários para o desenvolvimento da nossa comunidade, e eu fiquei particularmente feliz por ouvir do lado da Catarina Albuquerque, no início da sua intervenção, que o SWA entende que a CPLP de facto tem uma visão que está um bocadinho à frente de outras comunidades regionais ou de outros contextos. Eu acho que também isso acontece, é uma visão que me parece bastante clara e objetiva, volto a repetir o que disse. Isso deve-se muito à participação e ao esforço de todos os nossos Estados-membros, e nomeadamente a quem os representa nestas duas áreas. Creio que temos feito concertações que são bastante relevantes e que nos criam aqui um espaço e uma agenda importante para trabalhar. O que eu posso desejar, como dizia o Jaime Mel Batista, é que isto seja feito em cooperação crescente, numa partilha integrada daquilo que são as possibilidades e os meios de atuarmos em conjunto nestes domínios. E do nosso lado, nós vamos continuar a olhar para esta agenda, buscando também os parceiros internacionais, e com a SWI penso que esta parceria está muito firme e muito clara, mas também outros que nos possam ajudar a fortalecer esta agenda. Portanto, muito obrigado pelo vosso tempo, agradecemos imenso as contribuições que todos trouxeram e ficamos à vossa disposição para outras questões que, entretanto, entendam endereçar-nos. Agradecer a quem trouxe a proposta da atividade de realização da oficina, agradecer a quem nela participou, as respostas que eram dos nossos Estados-membros, e olhem, fiquem com um abraço aqui a partir de Lisboa, desejando que todos fiquem seguros e com saúde. Um grande abraço para todos e até breve. Muito obrigado. Deus, obrigado. Breve, obrigada. Abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigada a todos, boa tarde. Obrigada, boa noite. Obrigada. Não esqueçam do formulário. Um abraço. Obrigada, de Santo Tomé e Príncipe.